Olá, amigos, sou Miriam e esse aqui é o nosso Portal dos Aposentados. São tantas as dúvidas, né, que a gente teve que correr atrás do professor e advogado Dr. Diego Cheruli, que a partir de hoje vai estar nos socorrendo em todos os assuntos que envolvem a previdência, a aposentadoria, enfim, tudo demais, né? Bem-vindo, Dr. Diego, ao nosso portal. Obrigado, Miriam. Prazer estar aqui com vocês. Então, amigos, a gente tem algumas dúvidas aqui selecionadas. A gente vai falar também sobre a questão eu acho que eu vou começar falando sobre essa questão do STJ, né? Da revisão, doutor. Fala um pouquinho pra gente. A decisão de ontem, no dia 11, né, do STJ, chamada revisão da vida toda, né, Miriam? Muitas pessoas têm dúvida que não entenderam direito o que aconteceu. Quem tem direito, como é que isso funciona. Vamos lá. A revisão da vida toda é um direito que os segurados que trabalharam antes de julho de 94 podem ser que tenham direito. Tá? O que consiste essa revisão? Hoje, a partir de 99 para frente, as aposentadorias são concedidas por uma média aritmética, né, dos 80% maiores salários de julho de 94 para frente. E às vezes as pessoas perguntam, tá, mas e de julho de 94 para trás? Esses mesmos maiores salários estavam para trás, não estavam para frente. Como que eu faço? Isso não é justo, porque a maior parte que eu contribuí ficou para trás desse julho de 94. Então essa revisão nada mais é que excluir julho de 94 como limitador e eu pegar a vida toda contributiva do segurado para fim de cálculo do benefício. Tá? Isso tem aumentado consideravelmente a renda das aposentadorias, mas lembrando que não é para todos os aposentados. Tá? Doutor Diego, essa foi a maior preocupação minha quando foi falar sobre esse assunto, e por isso eu realmente procurei o doutor aqui e professor Diego Cheruli, porque é um homem sério e responsável. Gente, não é todo mundo que vai ser beneficiado com essa revisão, né, doutor? Então não adianta a pessoa se iludir, vou ganhar muito, não é assim. Cada caso é um caso. Pode ser que você, que a sua mãe, que seu tio tenha direito a essa revisão e vai ganhar também os atrasados de um determinado período, né, doutor? Isso, exatamente. Aumenta o benefício? Aumenta o valor da renda, a ideia da revisão é aumentar. Mas o risco dela é que ela pode diminuir o valor da aposentadoria. Olha, gente, presta atenção, viu, que o doutor está falando. Cuidado, tem que tomar muito cuidado, inclusive quando for ingressar com essa ação, procurar um verdadeiro especialista em direito previdenciário, um advogado que saiba o que está fazendo, que saiba fazer cálculos, porque ele tem que calcular esse benefício antes de entrar na justiça. Porque se ele entra na justiça com base nesse direito, o juiz dá, e depois na hora de cumprir a sentença reduz, já era, vai ficar com benefício menor. E pode reduzir, sim, há um risco de redução muito grande. Então, o aposentado tem que fazer o cálculo. Basicamente, quem tem direito a essa revisão, Miriam, é aquele aposentado que trabalhou antes de 94, né? E que tinha salários melhores ou maiores antes desse período. Então, essas pessoas têm direito a revisar a aposentadoria. E também não são todos os aposentados, só aqueles aposentados com menos de 10 anos da aposentadoria. Né? O regime geral, que é o INSS, a lei, prevê que existe um prazo de decadência do direito de revisão, que é de 10 anos. O prazo de decadência é aquele que extingue o direito da pessoa a fazer revisão. Ou seja, do mês seguinte ao dia que ela se aposentou, ela tem 10 anos para fazer a revisão. Se ela não fez, perdeu o direito à maior parte das revisões. Neste caso, desta revisão, os tribunais têm entendido que existe a decadência. Então tem que tomar cuidado. Se tem menos de 10 anos de aposentadoria, corre para ver se tem direito, consulte o especialista e veja se é a situação que se enquadra no seu caso. Então, gente, está muito sério. Olha só, revisão, né, da vida toda, né, doutor? Isso. Então, pode ser que você tenha o direito. Já pensou se você tem o direito, aumenta o benefício, ganha um atrasadinho, mas isso você tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário para te resguardar disso certinho, porque se não for o seu caso, você pode diminuir o seu benefício e isso a gente não quer. O Portal dos Aposentados está correndo atrás de toda essa informação para passar para vocês. Qualquer dúvida, mande mensagem aqui para o nosso Portal dos Aposentados, que a gente vai estar aqui para esclarecer. Doutor, temos também algumas dúvidas aqui de diversos amigos aqui. Vamos falar do amigo Roberto Bluefield, nome bonito do Roberto Bluefield. Boa tarde, sou professor do estado de Minas Gerais há 27 anos. Tenho 60 anos e contribuo para o INSS para ter direito à segunda aposentadoria. Uma pelo IPSEG-MG e outra pelo INSS. Gostaria de saber se com a nova Previdência vou perder esse direito? Agradeço se alguém puder informar. Doutor Diego irá nos informar. Então, inicialmente o projeto da reforma da Previdência veio com a vedação da acumulação de benefícios de qualquer espécie, inclusive de benefícios de regimes distintos.
Isso durante a tramitação foi excluído, né, e agora restou firmado que apenas a pensão por morte e a aposentadoria tem limites para acumulação. Agora, a acumulação de cargos acumulados, que é o caso de professor, não tem limitação alguma. Então, o Roberto vai poder receber tranquilamente as duas aposentadorias de forma integral. Ô, Roberto, ó, fico feliz por vocês. Temos uma outra pessoa aqui. Ah, agora, Roberto também, meu amigo? Ô, Cláudio, vamos no Cláudio Fagundes. Boa tarde, eu tenho 34 anos de contribuição e 57 anos de idade. E algumas empresas insalubre. A reforma me atinge, obrigado. São mais de 2 anos ou mais de insalubridade, com relação à insalubridade, doutor. Tá, vamos lá. A aposentadoria especial, que comumente as pessoas consideram a insalubridade do trabalho, a periculosidade, ela basicamente foi extinta da reforma, Miriam, porque criou-se uma regra de transição de pontos muito difícil de ser alcançada, ou então a regra geral também é praticamente impossível, porque ela exige idade mínima. No caso do seu Cláudio Fagundes, só tem direito à aposentadoria especial aquele segurado a partir de 60 anos de idade, que tem que ter uma idade mínima, e que contribua no mínimo 25 anos nessa condição especial, tá? No caso dele, né, de salubridade. Entendi. Se tiver associação de agentes, pode ser 20 anos de contribuição. E para os mineiros de subsolos, 15 anos de contribuição. Porém, agora a reforma incluiu essa idade mínima. Então, essa idade mínima basicamente tem desnaturado o benefício e fazendo com que as pessoas tenham que trabalhar mais tempo. Outra coisa que a reforma excluiu foi a conversão do tempo especial em comum. Daquelas pessoas que trabalharam em atividade especial, ou seja, perigosa, penosa, insalubre, né? E depois vieram para atividade não especial. Essas pessoas podem converter o tempo que ela trabalhou como especial e juntar o tempo comum, ganhando 40% o homem e 20% a mulher sobre o tempo que ela trabalhou. Então, muitos segurados têm direito a essas revisões e não sabem, né? O INSS muitas das vezes não reconhece isso na via administrativa e é necessário uma ação judicial para fazer essa revisão ou até mesmo a concessão de uma aposentadoria com base em tempo convertido. Mas isso lembrando até o dia 13 de novembro de 2019, que é o dia da publicação da emenda 103, que é a reforma da Previdência. Da reforma da Previdência para frente, não pode mais nem converter tempo especial em comum. Então, realmente, a reforma veio para prejudicar muito essas categorias de trabalhadores em atividades especiais, né? E vamos aguardar, ver como o Estado vai reagir a essa desproteção social. Doutor Diego, eu vou até falar uma coisinha que eu achei muito interessante agora. O senhor falou da via administrativa e da via judicial. Isso. Às vezes as pessoas não entendem muito bem essa diferença. Quando é via administrativa, vai no INSS e o INSS nega. Aí ela sai triste, vai para casa e não sabe que tem a via judicial. O senhor podia explicar um pouquinho a diferença para eles? Claro. A via administrativa é quando o próprio segurado vai na agência do INSS pedir. A via administrativa ela corre dentro do INSS ou dentro do Conselho de Recursos, que é um órgão fora do INSS que julga alguns recursos de matéria previdenciária. A via judicial é daquelas pessoas que não aceitaram a decisão administrativa. Para você ir para o judiciário, você tem que ter um indeferimento administrativo ou pelo menos uma omissão na análise de certa documentação que foi apresentada ao INSS. Havendo isso, ela pode ir para o judiciário. Sem essa negativa do INSS, ela tem que iniciar pela via administrativa. Normalmente, doutor, sempre o INSS nega, na maioria das vezes, sim, né? Sim. Infelizmente, por conta de um equívoco de interpretação à vida entre o INSS e a Justiça. O INSS tem uma visão mais restritiva sobre o sistema, afinal de contas, são servidores públicos regidos pelo princípio da legalidade, Miriam. E eles têm que seguir exatamente aquilo que mandam eles seguirem, que o Estado manda, né? Quem está no governo ordena. Então, eles não podem sair muito daquilo. Já o judiciário pode, deve, regulando as situações e fazendo justiça, como vem feito brilhantemente nos últimos anos. É por isso que a gente fala, gente, um advogado especialista é fundamental, tem que ser valorizado. Administrativamente, o INSS pode falar que você não tem o direito. E o advogado pode chegar na justiça e provar que você tem o direito, que acontece muito hoje em dia, né? Isso. Até na via administrativa, Miriam, é importante ressaltar que a pessoa pode se fazer acompanhada por um advogado. Tá? Ela pode e deve, porque como é muito complexo, o ideal é que a pessoa saiba, se planeje, faça o planejamento previdenciário e daí contrate um advogado de assessoria, inclusive a mesma que pode ter prestado o planejamento para pedir o benefício INSS. Porque às vezes a interpretação administrativa é melhor que a judicial. Tem casos que a resolução administrativa é melhor que a judicial. Então por que não ir para a via administrativa? Inclusive agora o Estado, né, a União, criou o programa de parcerias com associações, que pode fazer o INSS digital, o qual o Portal dos Aposentados já até pediu junto ao Ministério da Economia.
Então, a ideia é que entidades dessa natureza que exercem atividades sociais possam orientar o segurado e acompanhar, fazendo requerimento dentro da própria associação. Isso ou é do até bom próprio para o sindicato. INSS, né, doutor? Sim, porque conta com especialistas trabalhando. Conta com especialista, né? E a coisa flui mais fácil. A documentação vem certinha, você evita a judicialização, porque se você tem uma assessoria jurídica qualificada, o processo administrativo vai ficar todo certinho, o benefício vai ser concedido, então tudo vai para o melhor. Né? E o INSS, obviamente, economiza muito com isso. Que coisa boa. Temos uma dúvida também da Glória Vieira. Sou servidor público que continua na ativa. Como a reforma da Previdência, o que pode acontecer com ele? É melhor sair agora ou isso não irá afetá-lo? Vamos lá. O servidor público continua na ativa. O que ele tem que ver? Tem direito adquirido? Se tiver direito adquirido, não precisa temer. Tem direito à aposentadoria antes da reforma, nas mesmas regras, tá? O que é direito adquirido, Miriam? Direito adquirido para o servidor público quando ele cumpre integralmente, regime geral também para o INSS, quando ele cumpre integralmente os requisitos para aposentadoria. Se ele cumprir 100% as regras da lei, ele tem direito adquirido. A lei pode vir mudar, que não vai atingi-lo. Inclusive a própria Constituição pode vir mudar o texto constitucional, como aconteceu agora, e isso não vai atingir o direito desse segurado. Então ele vai poder exercê-lo a qualquer tempo. Inclusive, a emenda trata assim, a qualquer tempo e com cálculo anterior, ou seja, o cálculo da norma anterior. Se a pessoa não tiver direito adquirido, que é o caso agora, ela vai ter que verificar onde ela se enquadra. Se melhor se enquadra numa regra de transição ou na regra transitória, né, da reforma. A regra transitória é aquela que vale do dia 13 de novembro até a lei que vai vir regulamentar, porque a reforma não acabou, ela só começou. Esse é só o start, ainda vai vir um monte de leis regulamentando essa reforma. Então, até que venha essa lei, vale a regra transitória, tá? Que exige do servidor público 65 anos de idade se homem, 62 se mulher e 25 anos de contribuição. Agora, se ele entrou antes da reforma, né, ele vai ter que ver as regras de transição, que são duas, para ver onde ele se enquadra melhor e qual vale dar uma aposentadoria com valor mais alto. Ah, bom saber, doutor. Mais uma pergunta aqui, ó. Sérgio Prado faz uma matéria de como ficou a aposentadoria por tempo de contribuição para deficientes físicos. Vamos lá. Pessoa com deficiência, né? Que mudou o termo. Agora não se fala mais de deficiente físico. Agora é uma pessoa com deficiência. Desde o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, né? No caso da pessoa com deficiência, no regime público, elas foram altamente prejudicadas com a reforma. Puxa. No regime geral, nada mudou, porque elas continuam vinculadas à Lei Complementar 142, né? E dela passam a exigir ali certos critérios para concessão de aposentadoria que não foram modificados. Inclusive, a pessoa com deficiência ainda tem direito ao cálculo de integral da média, né? Que é algo positivo, porque todas as outras ficou proporcional. Agora, para o servidor público portador de deficiência, se exercer o direito à aposentadoria nessa condição, com base na Lei 142, ele vai ficar limitado ao teto do INSS, obrigatoriamente. Então, ele fica limitado. Fica limitado. Então, para o servidor público foi uma perda enorme. Né? A PEC paralela está tentando aí resolver isso, mas a PEC paralela provavelmente não vai ser nem aprovada. Nossa. Então, gente, olha só. Agora nós contamos com uma ajuda especializada, viu? O professor Dr. Diego Cheruli, que é especialista em direito previdenciário, vai estar aqui para falar a verdade como ela realmente é. Então, a primeira coisa, doutor, a gente não pode, né, nunca achar a pessoa chega lá, eu tenho direito, eu vou conseguir. Pode ser que não seja o direito dele, pode ser que ele seja prejudicado. Então, por isso é importante sempre procurar um especialista. E nós, do Portal dos Aposentados, tentamos procurar e encontramos o melhor. Professor aqui, Dr. Diego Cheruli, que vai responder sempre as nossas perguntas. São muitas dúvidas, professor, que nós temos aqui, viu? Deixa eu ver aqui, porque são muitas aqui, acho que eu vou depois selecionar mais perguntas e trazer bem especificamente. Mas para a gente finalizar, ontem em todos os jornais falaram do STJ, olha eu trocando os S na vida, o STJ sobre a revisão da vida toda. Pode ser que seja o caso de algum amigo ou amiga que está vendo do outro lado, ou até mesmo de uma mãe, tia, irmão, parente. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para o Portal dos Aposentados, que nós vamos correr aqui atrás do professor e Dr. Diego Cheruli para nos
esclarecer essas dúvidas. Claro. O senhor pode deixar uma mensagem para os nossos amigos e dizer agora que de hoje em diante o senhor é o parceiro principal do nosso Portal dos Aposentados para trazer esclarecimento de dúvidas, né? Isso. Não só para quem é leigo na área do direito, mas para aqueles amigos advogados que às vezes estão em cidades distantes, assim, que queiram se especializar melhor, ter uma informação melhor. Mande dúvidas aqui que a gente corre para o Dr. Diego aqui e ele vai nos ajudar. Claro, e é um prazer estar com vocês agora no portal. Vamos transmitir informação, né, Miriam, que faz parte do ensino jurídico, faz parte do direito em si, que as pessoas saibam o direito que elas têm. Se elas não souberem do direito delas, não há democracia plena. Então, parabéns pela postura que você está adotando no Portal dos Aposentados, de levar conhecimento às pessoas, de levar a quem de direito o direito que cada uma tem. E contem comigo sempre e estarei sempre à disposição para solucionar todas as dúvidas possíveis. Olha, já vou deixar aqui a próxima chamada nossa, doutor. Nós vamos falar de uma coisa que é muito séria que está acontecendo. Pessoal, entra com pedido de aposentadoria e a aposentadoria nunca sai. Tem solução para esse problema? Tem solução, sim. No próximo vídeo. Não fala não, doutor. Não fala não, doutor. No próximo vídeo, doutor Diego Cheruli, professor, especialista em direito previdenciário, vai estar aqui do nosso lado no Portal dos Aposentados para nos ajudar e orientar a todos os amigos. Grande abraço, Deus os abençoe, hoje, amanhã e sempre.